Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu entendo canadense tão bem quanto eu entendo a minha mãe. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e compreensão cultural é algo que você leva tempo para aprender. André, estou falando de Vancouver, e a compreensão cultural dos canadenses é algo que não é só que eu quero aprender, mas eu quero também absorver. E meu nome é Jean Robert, eu sou brasileiro, eu moro aqui em Ottawa, especialmente em Gatineau, no lado do Quebec, e hoje eu vou apresentar algo sobre cultura canadense para vocês. É isso aí, pessoas. Vocês já viram o Beck comemorando, né? Que finalmente a gente aumentou o quórum quebecois desse programa. Exato. E vocês também já ouviram e viram, vocês estão acompanhando pelo YouTube, a participação do Jean, que o Jean é essa figura fantástica, que a gente estava batendo papo aqui antes de começar a gravar, que faz parte da comunidade brasileira aqui em Ottawa e tem um trabalho muito interessante, não só dentro do meio que ele trabalha, e talvez vai dar uma palhinha sobre isso, mas principalmente em relação à comunidade brasileira e às outras comunidades de imigrantes aqui. Eu podia ter escolhido uma pessoa melhor para falar desse assunto, porque o cara vive esse negócio, né? E gosta, né? Tem, né? Antes de mais nada, seja bem-vindo oficialmente, Jean. Muito prazer de ter aqui com a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigado, agradeço a chance, a oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês e passando um pouco de informação sobre cultura canadense, compreensão da cultura canadense, algo tão importante para quem quer não só imigrar, mas quem quer estudar, trabalhar, mesmo passar férias no Canadá. É importante muito saber um pouco da cultura para evitar o choque cultural. Choque cultural todos vão ter, mas você pode aliviar esse choque desde que você passe a compreender um pouco da cultura. Exato. A gente tá fazendo esse programa faz 7 anos que a gente grava podcast, que a gente fica falando sobre a vida no Canadá, e um dos pontos que a gente bate bastante aqui é em relação a você se adaptar de maneira correta, você se preparar antes que você estiver vindo para cá e você começar a entender melhor que a imigração para o Canadá não é todo esse sensacionalismo que é pregado por muitas mídias por aí, né? Então, eu vou começar com a minha pergunta para ti, assim, de base, dizendo, o canadense é realmente tão diferente assim do brasileiro que a gente precisa ter todo esse cuidado para poder aprender como se relacionar com eles? Sim, você tem que se preparar porque a cultura canadense, basicamente, ela é anglo-saxônica. Se você mora no lado do Quebec, eu digo que é anglo-saxônico neo-francês. Então, tem uma série de particularidades do Quebec, que é diferente do lado anglófono do Canadá. Então, você realmente você vai conviver com uma cultura bem diferente da brasileira. A brasileira é uma cultura latina. Então, nós somos latinos. Então, quando a gente passa a viver num país anglo-saxônico, neo-francês, você vai ter um choque cultural muito grande também. São choques de culturas. Então, mas assim, a minha experiência, eu venho trabalhando com muitos estrangeiros há muito tempo aqui no Canadá e na área de informática, que é uma área que abrange profissionais de quase todas as partes do mundo. Então, eu vejo assim que o brasileiro ele consegue se adaptar muito facilmente à cultura canadense. Ele precisa realmente dominar o inglês, dominar o francês, conhecer bem a cultura e consegue se adaptar rápido. Outras culturas levam tempo. Eu tenho colegas, experiência própria e dados estatísticos que eu trabalhei também, pessoas que vêm da China, da Índia, mais do lado oriental do mundo, eles têm muita dificuldade para se adaptar, que eles levam em média 2 anos para poder se adaptar ao estilo canadense. O brasileiro, em 3, 6 meses, consegue se adaptar, desde que ele esteja aberto para isso também, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a cultura aqui é diferente. Uma coisa que eu falo muita gente da área de informática, não, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, Canadá é fácil. Não é. Aqui não é Estados Unidos, eu falo, aqui não é eu trabalhei 10 anos para o governo americano. Eu conheço muito bem o pessoal lá. Então, aqui não é Estados Unidos, aqui é Canadá. Então, você tem que realmente passar a compreender muito antes de vir para cá. Já antes da gente ir para frente, fala um pouquinho de ti. Você falou assim, na minha experiência, até porque eu trabalhei, fala um pouquinho, se apresenta mais aqui. Você apresentou para nós antes, fez um briefing quando a gente não estava gravando ainda. Fala pro pessoal quem é você, tipo, o pessoal pergunta lá numa mesa, o que você faz na fila do... Quem é você na fila do pão?
Eu trabalho atualmente na Computer Canada, eu trabalho como coordenador de projetos científicos, então eu trabalho muito com a comunidade científica nas universidades canadenses, tentando oferecer acesso gratuito a supercomputadores para desenvolvimento de pesquisas científicas. Isso é basicamente o que eu faço aqui. Mas a minha trajetória no Canadá já vem há 11 anos. Antes, no Brasil, eu trabalhei 10 anos na área de cooperação internacional do MEC, Ministério da Educação em Brasília. Também fui, por 10 anos, assessor de imprensa, depois de comunicação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Então, assim, eu tive uma vivência de mundo muito grande, não só com o lado americano, mas eu trabalhava no governo brasileiro, eu ia muito em viagens internacionais, então eu tive que ter todo um preparo de compreensão cultural para saber lidar com culturas distintas, saber ter sucesso cultural, lidar com pessoas de culturas diferentes e saber dialogar e estabelecer parcerias. Essa é basicamente a minha experiência nesses últimos 30 anos de trabalho na minha vida. Então, assim, eu pude passar por vários treinamentos na área de compreensão cultural, não só aqui no Canadá, mas antes de vir também via Estados Unidos. Eu fiz treinamentos em lugares assim como Japão, Israel, França, Alemanha. Então foram vários lugares que me acordaram um pouco para a questão da compreensão cultural, o quanto isso é importante para a gente, especialmente para quem resolveu vir morar, emigrar, trabalhar, estudar no Canadá, porque aqui é uma sociedade multicultural, né? Então você não vai só lidar com canadenses, você vai ter que saber lidar com culturas diferentes das suas que estão ali trabalhando junto, estudando junto contigo. Tu nunca pensaste em entrar com o Instituto de Rio Branco e seguir a carreira diplomática? Quando eu trabalhava no governo brasileiro, eu tinha muito contato com o Itamaraty, mas assim, eu acabei vivenciando o dia a dia e falei assim, bom, não é bem o que eu quero trabalhar em outras áreas e acabei me encontrando depois, né? Bacana. Você falou na primeira pergunta, que o brasileiro leva uns 6 meses para ficar totalmente adaptado, enquanto que os outros levam até uns 2 anos. O que seria esse totalmente adaptado? É basicamente você se dar bem em questão de trabalho e de estudo, né? Você chegar, compreender como é que o país funciona, como é que as pessoas daqui são, não só a questão do canadense em si, mas você também vai ter colegas de trabalho, ou colegas de estudo que são árabes, ou que são indianos, ou que vêm de outro país diferente do seu, que tem costumes diferentes, pessoal da África também um pouco diferente. Então, assim, você acaba abrindo seus olhos e falando, não, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Um exemplo prático disso. Nós, brasileiros, como latinos, nós somos muito de conversar com as pessoas, abraçando, tateando e querendo, sabe, ter um contato muito próximo. Outras culturas veem isso de maneira muito diferente. Invasiva, né? O canadense, ele tem a questão de ter a barreira. Aquela barreira que você tem do lado e tem o meu. Pessoal árabe, muçulmano, por exemplo, se você for querer beijar o rosto de uma muçulmana, esquece, porque isso não pode, é haram, não pode, né? Então, assim, tem várias culturas que o pessoal não vai ser muito receptivo a essa maneira calorosa do brasileiro. Então, você tem que ter um certo cuidado, saber onde estão os seus limites e tudo. Então, mas assim, a gente consegue se adaptar rápido. Eu vi muitos casos de pessoas que chegaram e, obviamente, todo mundo tem um choque cultural. O choque cultural é inevitável. De conviver com culturas diferentes. Eu tive uma experiência muito, assim, grande quando eu fiz intercâmbio no Japão. O Japão é um lugar do mundo que é extremamente diferente de tudo, cheio de protocolos, até você demora muito tempo para compreender por que as coisas são daquele jeito. E nesse processo de tentar compreender, o choque cultural vem, bate a depressão, bate assim, o isolamento, que você não entende, leva muito tempo. Mas, graças a Deus, a gente está a gente que está aqui no Canadá, a gente mora num país onde as diferenças não são tão gritantes como morar num país asiático, por exemplo. Então você consegue ir se adaptando e a sociedade também daqui é mais aberta para a questão do imigrante, de você, sabe, trazer a sua contribuição para cá. De eles terem uma compreensão com a gente, né? Sim. Eu já passei por vários lugares do mundo, aqui posso dizer que pelo menos não tem tanta barreira como outros lugares do mundo. A Europa, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, assim, você se sente mais à vontade, você poder contribuir com alguma coisa para a sociedade aqui. A gente sempre brinca
um pouco. Gente, você falou da questão do beijo, só para fazer um pequeno parênteses, o canadense em si, eu não sei, mas o quebecois, ele beija pelo outro lado, né? Sim. Se a gente vai por aqui, ele vai por lá. Se não tiver cuidado, você vai se botar. Você não sabe se vai beijar na boca da pessoa, no rosto. Vocês beijam aí? Eu não sabia disso, não. A gente beija, é normal. Nossa, não, é porque assim, eu ia dar esse exemplo que hoje eu já acostumei o contrário, porque como aqui ninguém beija, canadense e anglófono não tem isso de dar beijinho, quando meus amigos brasileiros vêm me dar beijo, eu acho esquisito. No Quebec a gente não tem muito problema, assim, mesmo o pessoal daqui, eu tenho vários amigos e amigas que beijam, assim, normal, dá 2 beijos e se apresenta e tal. Entre eles, às vezes não, mas com a gente, quando a pessoa acha que tem um pouco mais de, não de intimidade, mas um pouco mais de conhecimento, trabalha com você há mais tempo, acho que desenvolver um pouco mais de afinidade, a pessoa chega e vem te beijar. O problema é você ir pelo lado errado. Sim. É isso. Você acaba, mas é uma coisa que você realmente, o Jean falou muito bem, você não sabe se você faz, ou você, geralmente eu espero um pouco para saber se a pessoa vai fazer aquela intenção de, sabe, de mexer para frente assim, botar o rosto na intenção. Se a pessoa der o sinal, eu vou. Mas se não, eu não forço uma chegar e fazer como a gente faz no Brasil, que é no Brasil você beija até que você não conhece, né? O ideal para a gente, que a dica que eu dou é você não tomar iniciativa, é você ficar aberto e ver como é que vai ser o comportamento da pessoa. Quando eu encontro com amigos latinos, eu tenho certeza que se eu tomar a iniciativa de querer abraçar, eu vou ser bem recebido. Mas se eu não conheço a pessoa, se eu não sei qual é a origem dela, ou então eu sei, ela é, por exemplo, ela é muçulmana, o contato mais distante que você dá só um oi. Até o aperto de mão é difícil, né? Até o aperto de mão é difícil, exato. Então, assim, você tem que analisar mais ou menos como é que é a pessoa. Se a pessoa, de repente, é russa ou é um russo, eles vão ter um tom bem mais sério de comportamento. Não vão gostar muito, você tem que sorrir. O brasileiro sorri muito. Então, você vai conviver com colegas russos, você sorri muito, eles falam assim, não, essa pessoa não é muito séria. Isso acontece. Mas com canadense, não. Com canadense, você pode olhar nos olhos, falar, dar um sorriso, e dar um aperto de mão. Dá um aperto de mão que é bem-vindo, é um sinal de cortesia e você não vai cometer nenhuma gafe. Né? Agora, uma coisa que eu falo muito para os brasileiros que estão aqui, experiência própria, quanto mais tempo você passa morando no Canadá, não importa se é em Quebec ou em Vancouver, quanto mais tempo você passa aqui, mais dificuldade você vai ter de se readaptar à sua terra natal no Brasil. Então, toda vez que você vai passar férias no Brasil, você já vai estranhar logo quando você chega no aeroporto, aquela barulheira, o pessoal já levanta, pega a mala antes da hora. E assim, nos primeiros dias você vai estar crítico com tudo. Você vai olhar assim o Brasil com uma visão crítica. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, faz parte do processo de conhecimento do mundo e da sua própria cultura também. Você acaba descobrindo mais o Brasil quando você está fora do que quando você está morando lá. Verdade. Minha mulher fala isso, ela diz que ela nunca escutou tanto samba na vida quanto depois que ela se mudou para o Canadá. Ela diz assim, nossa, não sabia que se tocavam tanto samba no Brasil. Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente começou a falar sobre essa questão de approach, de se apresentar para as pessoas e tal. De um modo geral, se você tivesse que dar assim, uma receita básica para uma pessoa que está recém-chegada aqui, por exemplo, quer começar a se inserir na sua comunidade, né? Quer começar a conhecer canadenses aqui, o que seria um bom começo para isso? O que seria um caminho interessante? Hoje na internet, pesquisando no Google, você encontra manuais de orientação sobre cultura canadense. Né? Eu posso deixar depois para vocês aqui um link muito bom com o Ministério das Relações Exteriores do Canadá, chamado Global Affairs Canada. Eles têm um manual muito bom que ensina todos os diplomatas canadenses a poderem se relacionar com culturas distintas. O Brasil está lá listado. Eu vou passar esse link para vocês do Brasil. É como você analisa o Brasil sob o ponto de vista cultural canadense. Mas lá também tem um item muito importante, um capítulo muito bom sobre Canadá. É como a gente vai poder analisar todo o manual que fala como é que eu inicio uma conversa com um canadense, o que eu não devo conversar com um canadense jamais, como é que minha forma de cumprimentar, a questão dos abraços que devem ser evitados, os estereótipos que os canadenses têm do lado anglófono, do lado francófono. Eles explicam muito bem a questão
do capítulo Quebec, né? Então eu vou passar esse link para vocês, uma forma de você que vai vir para cá ou imigrar, ou estudar, ou trabalhar, você ter uma forma de poder se munir de informações muito boas sobre como se interagir com os canadenses, né? Você pode seguir por aí para poder entender, ou então observando também a experiência de outros brasileiros com blogs que comentam alguma coisa que acontece. Então, assim, é bom você se munir de informações, mas o que vai contar mesmo é o dia a dia, é você chegar e você observar como é que as coisas funcionam, compreender como é que os canadenses se comportam diante de tais situações e evitar os extremismos. Você chegar numa empresa, já querer se abraçar e beijar chefe logo no primeiro dia, não faça isso, vai pegar mal pra caramba, né? Observe, fique observando como é que as coisas funcionam, quais são as regras, o que pode, o que não pode. A melhor coisa é você estar atento e jamais tomar iniciativa abrupta de, sabe, querer sair abraçando, dando tapinha nas pessoas ou falar alto. Observe. A melhor questão é você estar observando para ver como é que é essa cultura, né? Uma coisa que eu falo antes de vir para o Canadá, você tem a questão do iceberg cultural, uma coisa que a gente estuda muito quando você faz um treinamento de compreensão cultural. O iceberg cultural é o seguinte: você vê o Canadá, você vê a pontinha dele para fora, tipo assim, o Canadá é lindo, é maravilhoso, é frio, tem um inverno, tudo. Mas quando você vem para cá e você vê o tão grande esse iceberg, tá embaixo d'água, né? Você descobre muita coisa que passa desapercebida quando você está lá fora no Brasil, né? Faz parte do processo, cada um tem o seu aprendizado, o importante é esteja aberto a mudanças. Quem vai emigrar, ou quem vem trabalhar aqui, ou vem estudar, você tem que estar aberto a mudanças. Quanto mais fechado você tiver, mais problemas você vai ter no futuro para se adaptar aqui. Ô, Jean, você falou numa parte aí que as pessoas muitas vezes pensam, fazem comentários a respeito, já trabalhei nos Estados Unidos, sei como é que é, e você falou, você trabalhou muitos anos no governo americano e sabe como é que é. Você teria como dizer algumas diferenças principais para o pessoal ter em mente, assim, que Canadá não é Estados Unidos? Sim. Um exemplo prático disso, o canadense, ele preserva muito a questão de vida familiar dele, tudo regrado. Tipo assim, tal hora eu termino meu trabalho, vou para casa, 5 horas da tarde tenho que buscar meu filho na garderie ou na daycare, eles respeitam esses horários numa boa, tudo é muito fixo, tudo muito bem estruturado. O do americano, não. O americano é trabalho. O canadense, pelo menos, ele tem essa forma de deixar as coisas delimitadas. Tipo assim, tal horário, depois disso eu resolvo isso. Então há uma separação muito boa nesse ponto também. Quem mora no lado do Quebec, que é um lado mais neo-francês, como a gente fala, tem as suas particularidades também que divergem totalmente dos Estados Unidos. Então, o pessoal aqui, assim, é mais maleável, não segue as regras tão como tem que ser seguidas. Quem mora aqui no Quebec sabe o que eu estou falando. Então, assim, você observa muita coisa aí. Por isso que eu falo, vir para cá é diferente do que ir para os Estados Unidos. Às vezes os americanos são muito diretos, eles falam as coisas na cara, assim, é assim, assado. O canadense, eu já notei que ele fala direto, mas ele tem uma famosa teoria do hambúrguer. Ele quer, antes de chegar no meat, na carne, ele começa pelas beiradinhas, com o pão do hambúrguer, até chegar lá. O americano, às vezes, não, ele já fala logo assim, você não tem como escapar disso. Né? O canadense, ele tem uma linha mais diplomática, né? Até chegar onde ele quer, e isso é uma diferença básica também. Né? Mas, assim, igual eu falo, para nós brasileiros, a gente consegue passar por isso e se adaptar numa boa. Né? Uma coisa que você falou aí dos americanos, assim, eles são mais diretos, eu acho que eu sinto isso até nas poucas vezes que eu fui para os Estados Unidos aqui, quando eu vou para lá, logo eu começo a sentir saudade do Canadá. Porque aqui o pessoal, assim, de ser mais polite, de ser mais friendly, isso para mim é uma coisa que ressalta bastante quando eu vou para lá. Não que eles não sejam educados, né? Eles são, mas eu acho que é mais seco, né? Sim. A gente estranha, mas é o jeito deles, é o jeito cultural deles, e a gente tem que respeitar, porque eles são assim. Você não pode chegar para dizer que eles estão errados. Não, a terra é deles, eles que mandam. E nem aqui no Canadá. Jamais eu posso chegar para o canadense e falar, olha, a maneira que você está interagindo comigo é errada. Não, eles são assim. E a gente tem que respeitar, e a gente está na casa deles, né? Tem esse detalhe, né? Hoje eu sou cidadão canadense,
respeito, mas assim, eu tenho que seguir conforme o que as regras mandam aqui também. Especialmente no ambiente de trabalho, onde você está. Não As regras funciona, são definidas e você tem que seguir conforme manda o figurino. Uma coisa que a gente já comentou aqui há muito tempo atrás nesse podcast, né, é que existe uma despreocupação com a verdade, no sentido, o canadense, para ele te dizer um não, é muito fácil, né? Uhum. Você, assim, o brasileiro tem aquela coisa de, será que eu vou magoar a pessoa? Será que se eu der um não, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai achar que eu não ligo para ela? E Sim. o canadense não, ele se pergunta, vamos fazer tal coisa, vamos sair, ou vamos fazer... Não vou não, eu não gosto disso. Sabe? Aquela coisa bem direta. Às vezes a gente se choca um pouco com esse, entre aspas, excesso de sinceridade, né? Sim, eu falo, não tenho tempo, não insista. Eles falam isso mesmo, não tem como fugir, porque é a maneira deles, e você tem que compreender. E, como eu falo, pouco a pouco a gente vai absorvendo isso para a gente também. Você volta no Brasil passar férias, o pessoal estranha, tipo assim, opa, não é mais a mesma pessoa que eu conheci. Isso acontece com todo mundo. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão você falou dos horários, né, aqui no Quebec, o pessoal, mesmo no resto do Canadá, o pessoal muito com horário de sair, hora de chegar, essas coisas todas. Eu já tive brasileiros aqui que conseguiram os cargos de diretor de empresa, ou veio de uma empresa estrangeira para trabalhar aqui um tempo. E o cara mas o pessoal daí não gosta de trabalhar, 4 horas, 4h30, vai todo mundo embora, não sei o quê. Tipo assim, eu não consigo manter o povo trabalhando, explorando, como a gente fazia no Brasil. Uhum. Isso acontece bastante, ainda mais aqui no Quebec também, na época de verão. Então, assim, e é cultura local. Quem vem do Brasil com cargo de gerência para cá tem que se adaptar muito às regras daqui para poder ter sucesso cultural. Porque você não fala, sucesso cultural ele só é possível quando você está aberto a compreender como é que as regras aqui são, como é que as pessoas funcionam, para você poder encontrar um meio termo, né? E a gente tem muito exemplo, eu sempre falo, o pessoal, quando vem para cá, a gente passa um período de adaptação, às vezes um pouco difícil no início, mas logo que você consegue compreender como é que as coisas funcionam, aí fica mais fácil. Já vou te colocar numa saia justa agora. Tipo, o Canadá, principalmente o atual governo liberal, eles têm batido muito nessa questão dessa tecla do multiculturalismo, que o Canadá resolveu abraçar essa questão de ser multicultural e etc. Uhum. Você acha, e aí agora vai do seu achismo, né? Sim. Você acha que isso daí, por enquanto, é só uma decisão top-down e que, na verdade, o canadense ainda não está pronto para lidar propriamente com outras culturas, ou, de fato, o canadense já é mais suscetível a aceitar a diferença dos outros e adaptar ou absorver a cultura dos outros? Eu falo sobre o ponto de vista estatístico. Eu acho que o Canadá realmente precisa do multiculturalismo para a sobrevivência da economia. Uhum. Eu trabalho para o governo, eu observo muita coisa que acontece. Então, assim, o futuro do país, o futuro do Canadá está na mão dos imigrantes. O crescimento populacional aqui é com os imigrantes. Então, assim, a gente está aberto para isso. O que ocorre no Canadá é que nós temos diferentes realidades como qualquer outro país do mundo. Uhum. Então, assim, a minha experiência própria e minha, que eu observo muito, quando eu atravesso aqui a ponte de Gatineau e Ottawa e vou para Ontário, eu vejo que o mercado de trabalho em Ontário é mais receptivo à mão de obra estrangeira do que aqui no Quebec. Uhum. A mesma coisa acontece na Colômbia Britânica, onde eu fiz uma viagem ano passado, fiquei um tempo lá, e pude observar muito isso. Aqui no Quebec, o pessoal é um pouco mais reticente, mas não tem como fugir, porque o crescimento vegetativo da população quebecois está assim, tá shrinking, está diminuindo a cada tempo que passa. Então são os imigrantes que vão trazer o crescimento para o país. O país precisa de imigrantes mesmo para botar a economia para funcionar. Mas muitos canadenses não têm noção disso. Eu vejo o pessoal aqui do Quebec é um pouco reticente, porque tem questão linguística de falar francês igual um quebecois, e o francês até hoje ainda é standard, ainda é francês padrão França, que eu tentei quebecoiser da melhor maneira possível aqui, mas eu trabalhei já para o governo do Quebec aqui também, e já pude sentir que ali dentro há uma certa barreira que tem que ser sobrepassada para você poder ter sucesso ali dentro. Mas é mais difícil
do que trabalhando em Ontário. Então, assim, o que eu vejo são diferentes realidades, mas a coisa tomando forma. Temos um governo agora que abraçou a questão do multiculturalismo. Tudo pode mudar nas eleições agora, em outubro, de entrar um outro governo e ter uma visão diferente, mas tanto um como o outro. Quando eu entrei aqui quando eu vim aqui para o Canadá, 11 anos atrás, era o governo Stephen Harper, peguei Stephen Harper 2 vezes, eu pude perceber que ele sabia que precisava de imigrantes, precisava de gente, mão de obra qualificada, e a coisa tomando mais forma. Então, vai chegar um momento que não tem como negar. Ainda mais porque, se for eleito o ministro, o chefe da oposição, ele também é um imigrante. Então, assim, não tem como fugir disso. A coisa vai vir e vai tomar forma. Legal. Eu tinha uma pergunta sobre o mercado de trabalho, tinha até escrito lá no Keep, nas notas, que a minha percepção aqui que o canadense sabe separar melhor o pessoal do profissional. Quando eu falo isso, é a questão, por exemplo, muitas vezes no trabalho, um amigo quer mudar de emprego e fica todo preocupado de, ai meu Deus, se eu falar para o meu chefe que eu vou sair, ele vai achar ruim, não sei o quê. Eu falo, gente, aqui não é Brasil. Você tem que começar a pensar com a cabeça do canadense. Então, minha percepção, tá? Minha percepção é de que eles tratam isso de uma forma mais objetiva e direta, e os chefes agem com mais naturalidade quando alguém quer mudar de emprego. Por quê? Todo mundo quer uma hora crescer na carreira, mudar de carreira, fazer uma coisa, né? Como é que você percebe isso, Jean? O conselho que eu dou para quem trabalha na área, eu trabalho na área de informática, então o turnover é muito, muito grande, o pessoal entra e sai demais, então as empresas estão acostumadas com isso. Então, se você trabalha numa empresa, passou um tempo, você recebeu uma proposta para ir para uma outra empresa para ganhar mais ou para ter mais benefícios, você pode, numa boa, de maneira bem sincera, bem franca, procurar seu supervisor, assim, escuta, eu adoro trabalhar aqui, mas a verdade eu estou recebendo uma proposta para ganhar mais, ter mais benefícios de outra empresa, e eu queria saber se você quer me manter aqui ou não, se você tem condição de me pagar mais ou de me dar mais benefícios. Sim ou não? Você pode chegar e falar isso diretamente. O canadense faz isso. Então, assim, porque se ele realmente te quiser ali dentro, ele vai tentar fazer alguma coisa para te segurar. Se ele não tiver condições, ele vai dizer na sua cara, olha, infelizmente, eu não tenho como cobrir essa oferta da outra empresa, se você quiser sair, não tem problema nenhum. Então, assim, as coisas se dão de maneira muito francas, muito honestas aqui. A gente está no Brasil, a gente vem de outra realidade, aquela de, tipo assim, se eu perder esse emprego, será que eu vou conseguir outro? Ou como é que eu devo agir e tudo? Agora, uma coisa eu falo, se a proposta da outra empresa é muito boa, não pense 2 vezes, você chega e fala, olha, quero sair porque eu recebi uma proposta boa, muito boa, quero trabalhar numa empresa que está me chamando, eu só quero saber se eu devo cumprir 2 semanas de aviso prévio aqui, ou se me liberam logo, e aí? É uma comunicação, né? Porque tudo aqui é negociável. Uma coisa que eu aprendi quando vim para o Canadá, uma frase que eu escutei no meu primeiro mês aqui, que vale até hoje, que nunca sai da minha cabeça, é: no Canadá, tudo é negociável. Saiba negociar. Saiba chegar e dizer, quero fazer isso, o que o senhor acha? O que o senhor acha? E aí começa a negociação. Eu acho legal isso, porque é muito mais fácil você lidar com o seu chefe ou alguma situação, uma coisa franca e direta assim, do que você ter que ficar pensando, né? O que será que eles estão pensando? O que será que eles vão achar? Né? Uma coisa que eu falo, assim, o pessoal que é da área de informática, eu sempre puxo sardinha porque eu trabalho nessa área, mas assim, se você se você não é um project manager, ou se você tem noções de PMI, PMP, siga aquelas regras todas, vira para o teu supervisor e fala, olha, eu quero te manter informado sobre o que está acontecendo. A situação é essa, estou recebendo uma proposta boa, eu vou trabalhar em tal lugar. E aí, como é que eu faço? Vocês vão querer me segurar? Não vai? Tipo assim, reporta a teu supervisor, mantém ele informado do que está ocorrendo, porque em regras de PMP, esse é o melhor caminho que você pode seguir. Deixa a pessoa informada e não é pega de surpresa, né? Então, você pode seguir por aí que você está seguindo um caminho muito bom.
Eu vou pegar esse gancho da Andréia e te perguntar uma pergunta que eu sempre escuto de quem está nessa de trocar de empresa. Eles veem com bons olhos o fato de você estar pouco tempo numa empresa e resolver pular para outro lugar? Em termos de análise de currículo, tem essa questão. Porque assim, se você ficar 6 meses pular para um outro, ficar 6 meses, 3 meses pular para outro, isso pega mal na hora de contratar. Eu falo isso porque eu já tive no outro lado do espelho, como recrutador e em comitê de seleção, e a gente analisa isso. Fala assim, olha, essa pessoa aqui ficou 3 meses aqui, depois 6 meses acolá, quanto tempo essa pessoa vai ficar aqui, hein? Mas se você fica, por exemplo, 2 anos, 3 anos, é um sinal de troca. Você, tipo assim, podemos contar pelo menos com a pessoa que vai ficar 2, 3 anos aqui e vai conseguir finalizar nosso projeto. Então, essa é a mensagem que deixa. Se você fica 5 anos no lugar, melhor ainda. Mas, assim, eu não aconselho que você fique só 3 meses no lugar, a não ser que o lugar seja ruim. Se o lugar está ruim, que isso acontece, você, às vezes, embarca num achando que é uma boa e não é, e aí você, sabe, parte para outra e seja franco na seleção e fala, olha, eu entrei nessa empresa, gostei muito de trabalhar, nunca fale mal. Assim, gostei muito de trabalhar lá, as pessoas são muito boas, mas a filosofia da empresa não combina muito com a minha e eu estou buscando outros desafios profissionais. A melhor coisa que você pode falar. Você está querendo mudar, mas se no teu currículo tem permanência de 3, 4, 5 meses em cada emprego, isso pega mal. Então é bom que você tenha uma linha mais firme nas empresas onde você vai ficar. Ao bem da verdade, o que eu vejo assim pelo lado de recrutador quando a pessoa fica 2, 3 anos, isso é um bom sinal. É um bom sinal. As pessoas aqui, mais no governo também, as pessoas costumam mudar de posto a cada 2, 3 anos. Não ficam quietos, mudam, saem. É uma coisa bem diferente do Brasil, onde no Brasil cai muito bem você ficar numa empresa há muito tempo, né? Aqui Sim. Não, aqui é outra realidade, é outro mercado. E tem a questão de o pessoal, às vezes, tem aquela coisa de gerar perguntas, né? Se você fica pouco tempo demais, 3 meses aqui, 2 meses ali, se te chamaram na entrevista, existe uma grande chance que eles vão te perguntar na entrevista por que você não fica na empresa, assim, se é um problema seu, se é um problema da empresa, e eles vão ser diretos também nisso, eles dizer, o cara vai dizer, eu vi no teu currículo que você ficou 2 meses aqui, houve algum problema, aconteceu alguma coisa, eles vão querer saber o porquê, né? Na seleção a gente analisa isso na hora. Né? É só se a pessoa for muito boa mesmo, não, traz para cá, mas a gente vai fazer essa pergunta com toda certeza. Por que você ficou pouco tempo nesses lugares? A gente gostaria de saber de você. Se você entrar aqui, você vai ser o mesmo. Isso vai ser perguntado com toda certeza. Uhum. E você tem que ser sincero, né? Não adianta você... Porque às vezes tem aquela questão de a pessoa está querendo subir de carreira, então ele consegue um emprego aqui, aí arruma outro com 2, 3, 5 mil ali mais milhões, trocou, o outro pagou mais 3 mil ali, ele foi de novo, o outro pagou mais 2 ali, ele foi de novo. Na prática, nenhum grande aumento assim, mas o cara está tentando subir, né? Uma coisa que ocorre aqui, que é diferente no Brasil, é a famosa checagem de referência. Então, se você está num processo de seleção, você vai assinar um formulário onde você vai permitir que o recrutador possa entrar em contato com os seus empregadores anteriores para saber de você. Então, assim, não minta, porque na checagem de referência, eu já fiz isso, a gente vai ligar e vai perguntar por que o fulano ficou pouco tempo, porque a gente pergunta, como é que é fulano? Ele trabalha direito, chega no horário? São as perguntas básicas numa checagem de referência, né? Mas com certeza essa questão vai ser abordada. E pega muito mal se de repente um empregador virar para você e falar assim, nós não temos nenhuma referência a dar sobre essa pessoa. Isso já é o que a gente chama de red flag, é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa está estranha aqui. Então, você não quer falar dele? Não minta, seja sincero, explique toda a situação, porque a empresa vai te acolher, ela quer ter certeza de que você é uma pessoa capaz de realizar aquilo que você está sendo contratado. Então, assim, tem uma série de questões por detrás que envolvem a seleção e isso daí vai ser checado com certeza, sem sombra de dúvida. E muitas vezes a empresa ela quer te contratar para você ficar, né? Ela não quer te contratar para você ir embora. Então, ela quer ter certeza de que você vai ficar ali, pelo menos, como você falou, pelo menos um tempo que seja razoável
para que ela consiga desenvolver os trabalhos, que eles consideram aqui uma perda de tempo, de grana, de esforço mesmo, né? De contratar alguém, fazer ela aprender o negócio da empresa e se desenvolver ali para 2 meses depois ou 1 ano depois a pessoa vazar de novo. Exato. E eles têm que começar de novo do zero, né? A vantagem que eu falo da mão de obra qualificada vinda do Brasil é isso. A gente chega, mas a gente quer justamente ficar 2, 3, 5 anos, no mínimo, na empresa para você ter a sua estabilidade. É a chance que você tem de conhecer o país. E a gente, quando faz esse processo de mudança para cá, já é traumático, né? Você vem com a sua família para cá, para mudança, país novo, cultura nova, língua nova, muita coisa para aprender. O que você mais quer é ter estabilidade. Então, assim, pela experiência que eu observo com o pessoal que vem do Brasil para cá como imigrante bem qualificado, é você entrar num lugar e ficar um bom tempo. Isso pega muito bem. Eu, no início, eu tive que pular para vários empregos, porque aqui em Natal eu estava trabalhando por contratos. E aí eu expliquei nas minhas entrevistas, olha, eu estava sob contrato, então eu tinha 2, 3 meses nesse lugar, mais 5 meses em outro, 6 meses em outro, mas eram contratos. E eles checaram também com o empregador se realmente se tratava de um contrato, né? Ou quando você sai com um contrato, como eu fiz, pega uma carta de referência, porque a carta de referência já alivia esse processo de recolocação profissional depois. Boa dica. Jean, você já deve ter visto, você deve conhecer, já deve ter assistido os vistos do Dr. Lionel Laroche, né? Ah, é. Esse nome ele tem um vídeo bem conhecido, eu já vi outras eventos que tiveram participação dele, que ele fala exatamente sobre essa questão de adaptação do imigrante quando chega no Canadá, sobre como encontrar um emprego no Canadá. Uhum. E uma das coisas que me chama a atenção num dos vídeos dele, ele fala que é em relação a você conseguir se adaptar ao seu primeiro emprego. Porque na verdade, a você encontrar o seu primeiro emprego, porque a grande desvantagem que você vai ter em relação a qualquer canadense é o fato de que você não tem um networking aqui, né? Você não cresceu aqui, você não tem referências culturais, você não tem as referências, você não estudou com ninguém, você não conhece a cidade, tudo é novo para você. E conseguir se encaixar dentro disso daí é uma coisa, talvez seja a principal dificuldade para o imigrante. Que é tentar exatamente se encaixar nessas coisas, como você falou no começo do programa. Você tem que prestar muita atenção no que você vai falar, os assuntos que você vai abordar e tal. Mas eu vejo que esse é um problema complicado para muita gente, porque, por exemplo, mesmo quando você tem aquela oportunidade de ter um papo mais à vontade na hora do café com seus colegas, você não consegue nem fazer a referência ao desenho que você assistiu quando era pequeno, porque não é o mesmo desenho que passava quando você passava. O que você acha em relação a você conseguir... primeiro, em relação a essa afirmação sobre conseguir o emprego o seu primeiro trabalho é realmente mais difícil porque você não tem toda a referência de networking do local onde você vai morar, e segundo, essa questão de você não ter as referências culturais para poder criar um bonding com a pessoa. Uma coisa que eu recomendo para aliviar esse processo todo, quando você chega, primeiramente, executar algum tipo de trabalho voluntário. Isso vai te ajudar muito a conhecer a cultura daqui e obter referências também pelo trabalho voluntário que você realiza. Para quem vem objetivando emprego logo de cara, eu sempre falo, faça algum tipo de workshop de empregabilidade que é oferecido por instituições que ajudam imigrantes, justamente pela questão de você saber redigir um currículo, um vitae, na maneira canadense. Não faça isso usando a maneira brasileira como padrão, porque não vai dar certo. É diferente aqui. Então, assim, faça um workshop de empregabilidade na cidade que você mora. Tem várias agências de imigrantes que prestam esse serviço, é gratuito. Você consegue fazer isso e ter um currículo na maneira canadense para ajudar a você ser selecionado. Também, esses workshops ensinam muito você a passar por uma entrevista de emprego no Canadá. Entrevista por telefone, entrevista cara a cara. É muito bom você saber se preparar para você ter sucesso profissional depois.
A questão de trabalho voluntário, eu falei, é importante demais. Não só você, mas a sua esposa, os seus filhos. As crianças são as que mais facilmente se adaptam. Só os adultos mesmo são cabeças duras, a gente vai penar. A criança aprende língua rápido, arruma um monte de amiguinhos e está facilmente integrado. A gente leva um certo tempo. Faça um trabalho voluntário para você poder conhecer um pouco mais do país, como as coisas funcionam e também você ter a sua referência. Às vezes você não tem nenhum empregador, mas você consegue uma carta de referência de um trabalho voluntário executado em tal lugar. Outra coisa importante que eu falo também pro pessoal, não tenha vergonha de você trabalhar no supermercado, ou de você trabalhar fazendo faxina, ou você vai trabalhar como um caixa de um Dollarama. Não tenha vergonha, porque isso aqui é outro país, isso aqui é outra cultura. No Brasil, a gente pensa, poxa, mas eu fiz faculdade para vir para o Canadá, agora eu estou aqui trabalhando, empurrando carrinho no supermercado. Não tem problema. Eu conheço pessoas que estão muito bem empregadas hoje aqui, mas que os seus empregos iniciais foram empregos básicos. Esses empregos básicos ajudaram com a questão de referência profissional para chegar ao emprego onde elas queriam depois. Porque justamente na época da checagem de referência, esse empregador do emprego bom, atual, ligou para outro empregador e falou, escuta, me fala uma coisa, fulano chega no horário, fulano é bom de trabalhar, gosta de trabalhar, está sempre sorridente. É isso que eles querem saber. Eles querem integrar alguém para a equipe que tenha, que sabe se comunicar, sabe falar inglês legal, fala inglês ou francês, dependendo de onde você mora. Então, assim, a questão no início, se você não conseguir chegar no emprego, quem da área de informática consegue se integrar rápido, mas quem vem de outra área profissional vai ter uma certa dificuldade no início, talvez tenha que pegar um emprego mais básico, mas você vai conseguir chegar lá. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você vai dar conta de passar por esse processo de choque cultural inicial, aprender a conhecer as engrenagens do Canadá e chegar onde você quer. E você vai conseguir. Tem o famoso plano B. Às vezes você não vai trabalhar bem na área que você veio lá do Brasil, mas de repente você vai conseguir fazer um curso, alguma coisa. O importante é você ter em mente que você é capaz, que você vai conseguir chegar lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, André. Comenta sobre medo de dizer que não sabe e medo de pedir ajuda. Tá, isso é importante. Eu acho que assim, dizer que não sabe não há problema nenhum. Se você vai concorrer a um emprego e tem o job description, a descrição de taxa ali, eles querem contratar alguém que esteja dentro daquilo. É importante que você saiba que você está dentro do que você vai querer executar na empresa, né? Pode ocorrer um assunto ou outro que você não domine, é muito bom que você diga logo de cara, olha, esse assunto aqui eu não sei. Porque se você mentir e dizer que você sabe, você vai ser contratado e na hora de executar a tarefa e você virar e dizer, na verdade eu menti, eu não sei nada disso. E isso você está se metendo o pé na jaca e assim, para te demitirem rapidinho. Então assim, não, sabe, seja honesto, né? E a questão de pedir ajuda também no início, se você está no que chamam de learning curve, que é a curva do aprendizado, você vira e fale para o teu supervisor, diz, olha, eu sou bom nesse assunto, mas nessa questão aqui eu estou com dificuldade, eu preciso de uma ajuda de alguém ou de algum treinamento básico para poder eu realizar a tarefa de maneira efetiva. Então, assim, não tem problema nenhum, que não é na área de informática onde eu trabalho, às vezes você não vai encontrar o funcionário perfeito que tenha todos os conhecimentos possíveis, mas vai ter os conhecimentos básicos que você vai querer para aquela tarefa. Então, se ele precisar de ajuda, vamos ajudá-lo, dar um treinamento, alguém pode passar algum tipo de aprendizado rápido, mas o mais importante é ser honesto, é falar assim, não sei, mas eu estou aberto para aprender. Eu já vi muitos casos que deram certo, começaram assim, eu mesmo já passei uma situação, que às vezes eu precisava utilizar certa ferramenta que eu tive dificuldade, eu falei assim, escuta, eu estou com dificuldade para realizar essa tarefa, tive um treinamento muito bom e em pouco tempo eu dei conta do recado. Isso acontece. Vai, vai. Não, é que esse negócio do medo de pedir ajuda me lembrou a Brené Brown, no livro dela, O Dare to Lead. Ela fala sobre confiança e trust e muita coisa sobre ambiente de trabalho, e uma das coisas que ela fala é que foi feita uma pesquisa e os chefes, os managers, muitas vezes não
confiam no sentido de dar mais tarefas para aqueles funcionários que nunca pedem ajuda. Porque eles notaram que o funcionário que nunca pede ajuda, ele não sabe, então, se ele passar aquela tarefa que a pessoa que é mais challenging, que a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer, ele sabe que aquela pessoa não vai pedir ajuda se tiver dificuldade e pode acabar não conseguindo fazer. Ao passo que aquele que pede ajuda, eles sempre se sentem à vontade para dar um pouquinho a mais do que aquilo que a pessoa pode já dominar e fazer sozinho, porque eles falam, não, se ele precisar de ajuda, ele vai me falar, e a gente vai conseguir dar cabo disso. Então, é uma coisa que me lembrou agora, e eu acho que é importante ter em mente que é sempre bom mesmo pedir ajuda, né? Sim, se você não domina, né? Acontece muito, André. A gente vê, eu também sou da gente também na área de TI, já, e a gente vê mesmo assim no dia a dia. Às vezes, você está trabalhando com uma pessoa, no Excel, você faz suas planilhas lá bonitinho, mas às vezes uma função ou outra mais complexa, uma fórmula mais precisa, uma coisa, você não sabe usar. Você nunca usou, não sabe qual é. E a pessoa fica, será que se eu for perguntar meu vizinho de mesa se ele conhece isso? Porque a galera no trabalho fala direito, isso aqui eu não sei fazer não, isso aqui eu nunca fiz. E tal, sabe, às vezes coisa básica a gente não percebe que a pessoa não sabe fazer. E outra coisa, André, pegando o gancho que você acabou de falar, não só a questão de não saber, mas pelo lado inverso, de ter medo de propor as coisas, né? Assim, sim, sabe, você na sua experiência passada, você já fez um gráfico diferente, você já fez uma apresentação PowerPoint, uma coisa diferente, você já conduziu uma reunião ou já fez alguma coisa de maneira diferente, de propor as coisas, eles são bem abertos a pelo menos ouvir o que você tem a dizer. Uma coisa que eu falo muito na questão de multiculturalismo é porque o Canadá, tanto o Canadá como os Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, países norte-europeus, são países que a gente define como task-oriented cultures, ou culturas orientadas ao cumprimento de tarefas. Então, onde quer que você esteja aqui no Canadá, numa empresa, numa escola, num curso, no que for, as pessoas são orientadas a cumprir tarefas, do início ao fim. É sim ou é não, vai dar certo, se não dá certo, por que não dá, e vamos seguir para a gente conseguir cumprir essa tarefa da melhor forma. A gente que vem do Brasil, a gente vem de um país onde a gente não pertence a essa classificação de task-oriented cultures. A gente vem de um país classificado como people-oriented cultures, ou culturas orientadas para as pessoas, onde às vezes a figura do chefe é o mais importante, como se fosse tipo assim, o rei que manda e desmanda. Então, assim, quando a gente vem de um país como o Brasil, com esse background cultural, e chega aqui, a gente às vezes estranha. Mas por isso que eu falo, não tenha medo de dizer que você está com dificuldade, não está conseguindo dar conta, ou que você não sabe tal assunto, dessa tarefa tem que ser executada, ou tal, não sei utilizar tal programa de computador, preciso de um treinamento disso. É importante que você fale, não abrace isso sozinho, achando que você vai ser o herói, ou que você vai conseguir fazer o máximo sozinho, porque pega mal, porque tudo aqui é dividido em tarefas e em grupos. É que nem eu falo, aquela filosofia do PMP, né? Os seus grupos orientando, fazendo tais tarefas em tal tempo, tudo aqui é muito bem planejado, né? Eu estava falando dessas categorias de países, Canadá, Estados Unidos, boa parte do norte da Europa, cai nessa classificação de task-oriented cultures. Brasil, América Latina, árabes, indianos também, o pessoal cai muito nessa de people-oriented cultures, e eu sempre falo nas minhas palestras, os países orientais mesmo, tipo Japão, China, Taiwan, Coreia, caem na classificação de listening cultures, são culturas que são extremamente, eles gostam de escutar, pensar, refletir antes de tomar alguma decisão. Então, o que eu falo, quando você vai trabalhar numa empresa de TI, aqui no Canadá, você vai estar com o mundo inteiro ali com você. Não tem só os seus colegas canadenses que vão estar gerenciando, mandando nessa forma de task-oriented cultures. Ou você, fatalmente, você vai ter um coleguinha da China, você vai ter um coleguinha indiano, ou russo, ou árabe, e às vezes a maneira deles procederem não é igual à sua. Mas você tem que seguir o padrão canadense.
siga o padrão canadense, porque você vai estar no seu safe port, você vai estar seguindo a melhor orientação possível de cumprir a tarefa segundo a maneira canadense. Se você, de onde o brasileiro quiser, sabe, tomar de conta de tudo, fazer coisas além do que você foi contratado, vai pegar muito mal. Eu sempre falo, gente, faça aquilo que está no seu job description. Se é para fazer isso, siga aquilo e cumpra da melhor maneira possível. Você vai estar realizando sua tarefa da melhor maneira possível, dentro do esperado. Não queira ultrapassar os seus limites, porque aqui pega mal. No Brasil, o pessoal adora funcionário que passa do horário de trabalho, faz isso, faz aquilo, sabe, agradar chefe. Aqui não é bem assim. Aqui é outra cultura. Então, siga o padrão daqui para você poder ter o seu sucesso cultural. Menino, eu estava precisando ouvir isso. Uhum. Fico até mais tarde, mas às vezes eu tento fazer a mais do que está no escopo do meu trabalho. Cuidado. Então. Mas, se você perguntar, fala. Eu só trago bomba, né, cara? Eu só faço as perguntas bombásticas. A gente está falando sobre se adaptar, sobre compreender os valores canadenses, sobre se relacionar melhor com as pessoas. E quando o caminho é inverso? Eu quero dizer assim, até onde o canadense está aberto à cultura do brasileiro? Tá. Isso é uma questão muito interessante, porque às vezes o canadense não vai estar aberto. Eu sempre falo, você chega aqui no Canadá, imediatamente você faz muitos amigos brasileiros, amigos latinos, amigos de várias culturas, mas dá para contar nos dedos os amigos canadenses que você vai ter. Isso porque, eu te falei, a cultura aqui é diferente. Então, o canadense, para ele estabelecer uma amizade contigo, vai levar um tempo. É o protocolo cultural canadense. Ele primeiro precisa saber quem é você, de onde você veio, como você é, como é que é você e sua família. Então, assim, não é o mesmo procedimento, o mesmo protocolo cultural lá no Brasil. Lá no Brasil, as pessoas fazem amizade rápido, adquirem intimidade rápido umas com as outras. Aqui no Canadá, não. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Se você quer ter amigos canadenses, seja um pouco paciente. Você vai ter, mas vai levar um certo tempo. Não é imediato. E tem tanta questão de referência. Tipo assim, quem você é, de onde você veio, como é que você se comporta socialmente, você contribui alguma coisa para o meu país, Canadá? Tá, é gente boa, legal, mas mesmo assim, sabe, começa com uma conversa, depois, com o tempo, vai adquirindo um pouco mais de intimidade. E já o brasileiro, não, o brasileiro fala, não, passa ali em casa, vou fazer um churrasquinho no final de semana. Outra coisa que eu sempre falo pro pessoal, nunca ofereça feijoada para um canadense que você mal conheceu, porque eles comem feijão aqui de maneira diferente. O feijão deles é doce, né? Então, se você oferece uma feijoada, ele não vai assim, apreciar muito. Talvez um bom churrasquinho, tudo bem, mas feijoada é aquela coisa tipo assim, opa! Mas tenha paciência. Você vai conseguir ter amigos canadenses, mas vai levar tempo. É um protocolo cultural diferente do Brasil, mas a própria palavra diz, é o protocolo, você tem que respeitar e você vai chegando lá. Agora, uma coisa boa é quando você participa de atividades sociais, que eu falo, trabalho de voluntariado, é uma chance muito boa de você conhecer pessoas de profissões diferentes da sua, e aí você estabelecer contato. Eu já conheci muitos canadenses, aqui mesmo onde eu moro, em Gatineau, conheci um grupo de aposentados quebecois que gostam muito do Brasil, tem um projeto de ajuda humanitária na região Nordeste. Me surpreendeu muito encontrar quebecois que falam português muito bem. Então, assim, mas assim, levou alguns anos para conhecer esse projeto e descobrir esse pessoal. Então, assim, e por eles terem uma vivência com o Brasil, eles já chegavam e abraçavam tudo. Então, assim, não foi uma vivência legal, mas assim, eu tive que ir lá, descobrir e conhecer e me inserir no grupo, né? Então, não pense que o canadense vai agir como brasileiro. Não vai. Tenha paciência, mas você chega lá. O seu melhor amigo canadense vai lhe encontrar talvez 2 vezes por ano e baixar o máximo, né? Sim. Vou perguntar como é que você tá, tudo bem e tal, e
pronto, né? E se duvidar, vai colocar na agenda ainda. Então, tudo bem, a gente se encontra de novo ano que vem, nesse mesmo dia. Eu fiz um jantarzinho ali para 30 pessoas lá em casa. Sim, eu não vou nem rir disso, porque minha vida toda está na base de agenda eletrônica. Não posso reclamar de nada. Ô, Jean, teve uma hora que você estava falando do pessoal não ter a vergonha do trabalho simples, não sei o quê, que muitas vezes na hora de conseguir um trabalho melhor, eles vão ligar para o trabalho anterior para saber se a pessoa chegava no horário, era sorridente, fácil de lidar e tal. Isso aí me lembrou uma das coisas que o Lionel Roche, eu não sei como pronuncia, o tal da palestra lá, eu falo Lionel Roche, não sei. Ele falou a palestra dele lá que aqui o balanço entre os soft skills, que é isso, né, como lidar, a personalidade e tudo, é diferente, o balanço que eles têm aqui entre soft skills e o knowledge, os technical skills, é diferente do que o que a gente tem no Brasil, por exemplo, ou do que tem na China, no Japão. Como é que é isso? Como é que você vê isso aqui? Como é que o canadense vê? Eu vou dar um exemplo para você do que acontece muito na área de informática, na área de TI, na hora de contratar alguém. Obviamente, a gente procura a pessoa que tem os conhecimentos para aquela determinada vaga, que vai dar conta do recado, que tenha certificação em tal área, que conheça, que domine bem do assunto. Mas uma coisa que a gente leva muito em consideração é a pessoa fala inglês muito bem, fala inglês fluente, ou fala inglês e francês. A pessoa sabe se comunicar, expressar as suas ideias de maneira clara, direta e objetiva. Sim, isso já é um ponto que conta muito. Quem vem no Brasil, às vezes, a gente vem muito com um discurso muito subjetivo, indireto, isso pega mal. Então, o brasileiro tem que se adaptar a isso. E também é analisado durante o processo seletivo se a pessoa sabe trabalhar em grupo, porque ela vai trabalhar com grupo. Na área de TI, com certeza, se for projeto, então, que ser realizado com vários clientes, a pessoa tem que saber trabalhar em grupo, porque ela vai lidar com vários clientes, tem os clientes internos, tem os colegas de trabalho, que nem eu falo, quem vem da China para cá, por exemplo, um exemplo clássico que eu dou, trabalhei 3 anos como voluntário no programa de empregabilidade da comunidade chinesa aqui de Ottawa. Então, o camarada vem da China, coitado, e ele vem de um país onde a hierarquia é muito grande. Os níveis hierárquicos na China são tremendos. Chega numa empresa de TI, no primeiro almoço dele, pega a marmitinha dele, senta ali à mesa para almoçar, e vem o diretor da empresa, senta ao lado dele, abre a marmitinha e fala assim: e aí, colega, como é que vai você? Está gostando de trabalhar aqui? O chinês, na hora ele congela, ele diz: meu Deus, o diretor sentado ao meu lado, já batendo papo comigo, ele trava, ele não consegue falar. Fica assim. Eu já ouvi vários relatos de pessoas assim. Já o brasileiro fala assim: uau, o diretor está aqui, é legal, vou bater papo com ele. Então, isso daí, o brasileiro sabe se comunicar bem. Então, assim, a questão de estar aberto e, sabe, começar a conversar, explicar, está gostando da empresa, não está, o que você acha, o que tem que melhorar aqui. Quem trabalha em empresa de TI sabe que isso ocorre frequentemente. Às vezes não pode ser nem o presidente, mas o diretor, o gerentão, chega e, assim, os níveis hierárquicos no Canadá são bem mais flat, são bem mais flexíveis, horizontais. Então, assim, cai o nível hierárquico, você tem acesso mais rápido à pessoa que você quer. Então, quem vem do Brasil estranha, mas se adapta rápido, esse ponto. Quando a empresa quer mostrar essa simplicidade do trabalho de cada um. Muitos deles fazem eventos em que eles fazem uma reuniãozinha, um café, com um bolinho, com não sei o quê, e botam os diretores para servir os funcionários para poder, não sei, você é servido pelo seu... Tem que se interagir melhor. Interagir melhor. Você falou da história disso aí, lembrou, a vice-presidente de tecnologia da informação, onde eu trabalho, ela faz bicicleta na academia do lado da minha. Sim. Isso ocorre facilmente. Então, assim, e a pessoa conversa com você de maneira bem simples. A gente vem de um país como o Brasil, onde os diretores são pessoas... Eu falo,
people-oriented culture. Então, assim, o diretor é aquela pessoa assim, magnânima, né? Então, inatingível. Então, quando ela for conversar com você, ela ainda vai te olhar assim, né? Em cima, né? Aqui no Canadá não é bem assim. Então, eu falo, o brasileiro ele bate o olho nisso assim, pô, legal, vou me inserir nessa numa boa, né? Mas quem vem da Índia, então, tem a questão de castas. Então, chega aqui, não tem casta nenhuma, a pessoa fica perdida. Então, assim, sabe? Você quer ver uma que eu tive dificuldade no começo? Foi de chamar o pessoal de hierarquia maior pelo nome. Ah, sim. Uhum. Porque é sempre senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, sempre sobrenome. Uhum. E eles já quebram. Assim, não, calme tal. Calme eu. Exatamente. Nossa, Jean, acho que vocês têm mais alguma pergunta pro Jean? Vocês têm mais alguma bomba? Se ele ficar aqui mais 2 horas. Ele vai falando e a gente completa. Eu tinha uma pergunta. Do programa. Eu tinha uma pergunta, mas não sei se cabe aí no tema. Que era uma pergunta sobre relacionamentos. De que aqui, pelo menos a diferença entre o Quebec, porque você falou que tem muitas diferenças assim, culturais, né, entre o Quebec e o restante do Canadá. Uhum. Um comentário que eu ouvi de algumas pessoas é que, por exemplo, morando em Quebec ou em Montreal, as pessoas conseguem se relacionar, assim, de relacionamento afetivo, muito mais rápido do que aqui, por exemplo, no lado inglês. Por exemplo, Toronto, aqui Vancouver, o pessoal tem muita dificuldade de encontrar um par. Sim. Tem essa percepção? Assim? Sim, é o que eu chamo de questão de latinidade, porque o Quebec, por ter a língua oficial, o francês é uma língua latina, a cultura latina é presente aqui no lado do Quebec de maneira mais forte. Isso ajuda uma melhor compreensão cultural, né? Mas é que eu falo, no lado anglo-saxão do Canadá, as pessoas são consideradas, pelo ponto de vista brasileiro, mais frias, né? Então não tem aquele contato de chegar, abraçar, ficar beijando na... Canadense não fica dando beijo na rua durante o dia, você não vê isso, né? Aquela coisa chega, anda, às vezes de mãos dadas, mas aquela coisa bem reservada. Então, assim, você vem do Brasil cheio de amor para... Você que é solteiro, cheio de amor para dar, e assim, eu já vi histórias de brasileiros e brasileiras que foram processados por questão de assédio sexual, justamente por não compreender direito o modus operandi do canadense. Porque tem essa questão do protocolo, aquela questão de distância, aquela barreira física que existe entre as pessoas, e é complicado. Mas eu falo, quando você encontra a pessoa ideal, vai dar certo. Porque seja ou a canadense, quando descobre, ou a brasileiro, na questão de relacionamento, vai mais cedo ou mais tarde se encantar pela cultura brasileira também, pela maneira da gente ser. A gente não tem que mudar a nossa maneira de ser porque nós estamos em outro país. Não, a gente chega num denominador comum. Mas se a cultura é anglo-saxônica, tem um pouco de paciência. Você vai conseguir quebrar essa barreira. Eu conheço várias famílias aqui de brasileiros casados com canadenses e brasileiras com canadenses também, que entre os dois se firmou uma relação muito bonita. Mas tem uma barreira muito grande com a família do marido canadense ou da esposa canadense, porque a família é meio assim distante. Mas é o padrão, é o protocolo deles, né? Tem que entender bem realmente a questão do protocolo, porque às vezes você é mais comunicativo, maleável, mas o outro tem o sangue norte-americano dentro dele, né? Ele não age exatamente como você esperaria que... Né? Sim, Senão, sim. aquela questão de, por exemplo, do brasileiro ser amigo do amigo, do amigo do amigo, da mulher, do filho, do primo. E aqui, os meus amigos são meus amigos, os seus amigos são seus amigos. Sim, sim. Se a gente sai em casal, fica complicado, porque eu não vou chamar os meus amigos que não conhecem os seus amigos, então não vai... É uma mistura desgraçada, né? São os grupos, cada grupo na sua. Isso é uma coisa diferente. No Brasil, tudo se mistura. Aqui não. É que nem aniversário de criança. Quando você leva suas crianças para o aniversário de criança tipicamente canadense, é uma barreira cultural porque não é no mesmo estilo de festa de aniversário de criança no Brasil. Então as crianças acabam dizendo, não, eu quero ter minha festa de aniversário com os amigos brasileiros, eu quero ter uma outra festa de aniversário com meus amigos canadenses. Eu faço duas aqui. Pois é, as crianças exigem isso. Elas gostam do grupinho de amigos do Brasil, mas também
não quero abrir mão do grupinho de amigos canadenses. Todo mundo que tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Né? E não mistura, né? Você não consegue, por exemplo, você faz uma festa do seu filho com os amigos canadenses, você não consegue fazer os pais deles virem para perto. Que aí começa aí. Ele passa 30 segundos na porta, diz: oi, meu filho tá entregue aqui, tá aqui no telefone, você me liga, ele não tem alergia, tchau. É tudo programado na agenda. Eu vou deixar meu filho tal horário na festinha, mais tarde eu pego às 9 horas, tá bom? Tchau. Acabou. Jean, chega, senão a gente vai ficar falando a noite inteira, cara. E honestamente, eu quero muito que você volte, porque você tem muita coisa. Vamos marcar mais. Vê a reação que o pessoal vai dar, outros assuntos que queiram abordar, a gente marca um outro dia, e aí estou aqui à disposição. Pô, Andimar, muito obrigado pela tua participação. Eu adorei conversar contigo. Eu acho que eu não vou falar pelo Berg e pelo André, mas pela cara deles, eu acho que eles também adoraram. Eu também adorei. Eu que agradeço esse espaço aqui. Vamos trocar mais ideias. Vamos ver se o pessoal vai querer mais ouvir. Peço ao pessoal mandar mais ideias, mais pauta para vocês. A gente elabora um outro dia, abordando assuntos específicos. Eu posso abordar, puxo sardinha para a área de informática, para falar. Mas também eu tenho uma vivência cultural muito grande com outras comunidades estrangeiras aqui em Ottawa. Eu posso falar também da minha vivência. O que o pessoal quiser saber, estou à disposição. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. Fantástico. Obrigado. Genial. Temos um programa, pessoas? Temos um programa? Temos um programa. Temos. André, a frase de hoje, André. Qual a sua frase de hoje, André? Olha a cara de desespero. Então assim, eu Cara. agora tô entendendo tudo agora que o Jean explicou. Agora eu tô mais entendida da cultura canadense. Boa, fugiram pela esquina. Fugir pela tangente, sair pela Impressionante. Pessoas, vocês que escutaram a gente até aqui, que estão assistindo pelo YouTube ou então estão escutando por seu agregador de podcast, a gente agradece muito a sua audiência, agradece muito a sua colaboração. Não esqueça que vocês conseguem nos encontrar direto no site, o canadagora.com, e a gente também está nessas redes sociais aí da vida. A gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, tudo com o nome de Canadá Agora. Você pode mandar mensagem para a gente, na verdade pode e deve mandar mensagem para a gente, por favor, conte sua experiência, compartilhe a sua percepção das coisas. Você mora no Canadá ou se você mora em outro país, compartilhe a sua opinião, comente sobre as coisas que a gente falou por aqui ou traz um caso diferente que a gente pode discutir. Se quiser também, você pode mandar e-mail para contato@canadagora.com, aquele bom e velho e-mail, às vezes a gente demora, mas a gente acaba respondendo. E agradecer muito também a todo mundo que vem escrevendo para a gente e pedir desculpa se a gente não respondeu ainda, porque você sabe, a vida é meio corrida, mas a gente responde. Né? Já, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E chega, né, pessoas? Semana que chega por isso, para todo mundo uma excelente semana, e semana que vem a gente está de volta aqui com mais um. Pode deixar. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.